TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Começam os trabalhos da 10ª semana da Justiça pela Paz em Casa. Justiça Federal do Ceará realiza inspeção anual em varas e juizados. TRE Ceará encerra biometria em 8 municípios. Conheça a previdência complementar da OAB Prev e a nossa agenda com concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. A 10ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa começou nesta segunda-feira e vai até o dia 9. A programação inclui atividades judiciais e extrajudiciais. Somente no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza, que tem à frente a juíza Rosa Mendonça, estão agendadas cerca de 150 audiências. A Força Tarefa na capital vai contar com 4 juízes, além de representantes do Ministério Público do Estado e da Defensoria. Já os crimes dolosos contra a vida, a exemplo de feminicídio, são de responsabilidade das varas do júri. Entre os dias 26 de fevereiro a 2 de março, ocorreu a inspeção dos serviços prestados por varas e turmas recursais da Justiça Federal no Ceará, executando as varas federais na subseção de Sobral, que realizarão sua inspeção ordinária do dia 23 até o dia 27 de abril. Durante a inspeção, os procedimentos cartorários e autos de cada vara ou juizado são inspecionados e não há expediente externo, sendo os prazos suspensos até o próximo dia útil. Nesse período, somente são analisados casos excepcionais, como a apresentação de recursos, reclamações ou, nas hipóteses de pedidos, ações, procedimentos e medidas destinadas a evitar o perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de locomoção das partes. Durante a inspeção, a Procuradoria da República e a Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, podem indicar representantes para acompanhar os trabalhos. Confira os editais de inspeção na Justiça Federal no Ceará e na subseção de Sobral. Surgida no meio financeiro como um método para minimizar riscos na gestão de ativos de terceiros, o compliance também é aplicado hoje em empresas de diversos segmentos em áreas como a trabalhista. E para falar sobre compliance trabalhista, bem como sobre assessoria consultiva e preventiva, nós conversamos agora com o secretário-geral do Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB Ceará, o advogado Franco Almada. Doutor Franco, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Hervelt, sempre é um prazer retornar aqui, um programa como o seu, de grande audiência no meio jurídico, e para falar de temas tão relevantes como o compliance trabalhista. Doutor Franco, nós não poderíamos falar em compliance trabalhista sem antes falar na reforma trabalhista. Só acredita que a reforma, ora posta aí, ela acaba sendo um estímulo a mais para que as empresas realizem compliance? Sem dúvida nenhuma, a reforma trabalhista ela vai exigir da advocacia uma reinvenção. Ela é feita com a intenção de retirar algumas situações que só seriam resolvidas no judiciário e que passam a ser resolvidas administrativamente. E não há maneira melhor de fazer isso do que a prevenção, né? A consultoria, a assessoria preventiva. E realmente o compliance trabalhista ele se encaixa nesse contexto atual. Doutor Franco, ainda há uma grande desinformação no que diz respeito a essa reforma trabalhista, muito recente, né, que entrou em vigor agora em novembro, né, mês passado. Muitos advogados pensam que essa reforma acabou com a advocacia trabalhista. E, por outro lado, muitos empresários acham que os empregados não têm mais direito. Queria que o senhor fizesse uma análise nesse ponto de vista. Pronto, você resumiu muito bem o sentimento geral. Vários colegas que eu tive a oportunidade de conversar disseram que iriam migrar para a área criminal, que iriam brigar para a área de consumidor. Eu vejo diferente. Como eu disse, eu vejo uma oportunidade de reinvenção. Agora, o que está acontecendo, e a advocacia tem que se preparar para isso, é a total ausência de informação. São os nossos colegas contadores que ainda estão procurando se informar, são os advogados e até mesmo os magistrados. Você veja que nós tivemos essa reforma, em seguida saiu uma medida provisória alterando alguns pontos dessa reforma e a gente está aí nesses próximos 3 meses, sem saber qual é a legislação trabalhista, afinal, que vai se aplicar no Brasil. Então, essa insegurança, essa falta de informação, ela tem que ser trabalhada pelo advogado. É a hora do advogado enxergar isso como uma oportunidade,
se aperfeiçoar, estudar mais e conseguir trazer para o cliente dele possíveis soluções para esses problemas. A verdade é que ainda estão todos se adaptando a essa nova legislação, seja o advogado, o magistrado, né, ou o próprio empregador. E o senhor destacou um ponto aqui bastante importante, é que a esfera administrativa, ou seja, a negociação no âmbito administrativo, passou a ter mais força, até porque uma das principais alterações trazidas por essa nova legislação diz respeito ao legislado, né, e ao negociado, ou seja, o negociado passa a prevalecer sobre o legislado. Então, aí eu lhe pergunto, qual a importância do compliance dentro das empresas e o que significa o compliance? Pronto. O que é o compliance? O compliance é você agir em conformidade com a legislação. Então, quando você apresenta esse programa de compliance para o empresário, você tem que, no primeiro momento, explicar o custo-benefício disso. Não há outra maneira de falar com o empresariado sem dizer qual é o custo-benefício disso. Então, você tem que explicar que seguir as regras, seguir a legislação, a médio e longo prazo, vai trazer um custo, vai trazer um custo-benefício bem mais interessante para a empresa. Por exemplo, ela vai deixar de ter que lidar com preposto, testemunhas, advogados para audiências trabalhistas e fazendo esse trabalho preventivo. Então, quando você vai abordar esse tema, primeiro você tem que, são alguns passos. O primeiro passo, você tem que conseguir do empresário a vontade de fazer. Certo. Então, pode ser uma vontade genuína, que com essa reforma já tem empresários que enxergaram essa necessidade, como você pode explicar e fazer surgir essa vontade de fazer. Segundo, é a capacitação para fazer. E isso é muito importante, Hervelt, porque às vezes você está resolvendo um problema trabalhista criando um problema tributário. Entendi. Então, a equipe para fazer o compliance, ela tem que estar bastante capacitada. Terceiro é o diagnóstico. Você tem que formar um diagnóstico. Como é que eu vou entender o que aquela empresa precisa se eu não conversar com seus funcionários e com os funcionários de ponta? Você forma um diagnóstico, por exemplo, tem casos em que uma simples aquisição de um mousepad, de um protetor de mão para o teclado, pode diminuir passivo trabalhista de acidente de trabalho, por exemplo. Quarto, é você fazer um planejamento. Então, você tem que fazer uma estrutura, um regramento interno, tem que se planejar para o compliance. O quinto é você implementar aquela política de conformidade. E o sexto, você dá a continuidade àquela política, porque o compliance, ele exige uma rotina da empresa. Então, os procedimentos que foram feitos levantados através de um diagnóstico, identificados através de um planejamento e implementados, eles têm que ter uma rotina para dar certo. E o compliance, essa prevenção, ela é feita e executada já no ato de contratação dos funcionários. Você fazer uma boa contratação vai diminuir muitos riscos de demandas trabalhistas e de passivos trabalhistas silenciosos. Doutor Franco, muitos passivos trabalhistas, eles acabam aparecendo por falta de informação e não por má-fé do empregador. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa falta de informação no mundo empresarial, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o secretário-geral do Tribunal de Prerrogativas da OAB Ceará, doutor Franco Almada. Doutor Franco, no bloco anterior, a pergunta ficou no ar, foi que muitos dos passivos trabalhistas, eles acabam surgindo por falta de informação do empregador, não é verdade? Exatamente. É bom que isso fique bem claro, Herberto, para que não haja nenhum ruído de entendimento. O compliance, ele é pensado
principalmente para o empresário que já age em conformidade com a lei, já paga suas contas em dia, de boa fé, mas que por um motivo de desconhecimento ele faz isso de uma maneira errada. E aí podem surgir os chamados passivos trabalhistas silenciosos. Como é que funciona isso? Por exemplo, voltando à questão da contratação, até para fazer uma contratação, eu abrir uma possibilidade de emprego numa empresa, eu tenho que fazer isso da maneira mais adequada possível, que seria, por exemplo, discriminando exatamente quais são as funções, as atribuições daquele cargo. Por quê? Porque mais à frente, eu vou evitar uma demanda por acúmulo de função, uma demanda por desvio de função, o que a gente chama de um passivo trabalhista silencioso. Por que é silencioso? Porque o empregado vai trabalhar vários meses em desvio ou em acúmulo de função, por exemplo, e daqui a 1 ano, 2 anos, ele pode reclamar, fazer uma reclamação trabalhista de todo aquele período retroativo. Isso ocorre com bastante frequência nas empresas. E que ocorre com bastante frequência. Por exemplo, outro cuidado que tem que se ter na contratação, quais os exames que eu posso pedir? Eu posso pedir uma certidão de antecedentes criminais? Toxicológico. Um exame toxicológico. Isso vai poder ensejar dano moral? Isso vai depender muito da função e muito do caso a caso. Uma outra questão que eu gostaria que o senhor abordasse é sobre a compensação da jornada de trabalho, né? Porque muitas vezes essa compensação é feita e o empregador acaba tendo que pagar hora extra, né? Como deve ser feito isso? Exatamente. A reforma trabalhista, inclusive, ela traz uma alteração significativa nesse ponto. Hoje, como é que funciona? No mesmo mês, eu posso fazer a compensação de jornada sem ter um acordo escrito. Eu posso fazer isso tacitamente com o meu trabalhador. Até 6 meses, eu posso fazer isso por um acordo escrito individual, não precisa de convenção coletiva. E essa compensação de jornada, ela é muito interessante no dia a dia da empresa, porque ela evita do empresário pagar hora extra. Ou seja, um trabalhador que ele, numa semana, por exemplo, ele acaba trabalhando 1 hora, 2 horas além da jornada dele, na semana seguinte ou no mês seguinte, a depender do regime de compensação, eu posso fazer com que ele trabalhe menos, amoldando aí esse trabalho maior ou menor às necessidades da minha empresa, e eu evito de pagar hora extra. Mas isso tem que ser feito da maneira correta. Não é porque houve uma reforma trabalhista que dá essa possibilidade que o empresário vai poder fazer de qualquer maneira e o empregado também aceitar de qualquer maneira. Doutor Franco, a estruturação de um programa de compliance trabalhista requer o engajamento e a vontade, evidentemente, dos dirigentes da empresa, né? Para proporcionar uma organização completamente conforme tanto a legislação nacional quanto internacional. O senhor acredita que essa mentalidade está mudando? Sim, e a reforma trabalhista foi um reforço significativo para essa mudança de visão. Eu já tive a oportunidade de conversar com empresários, com contadores, e o que eu noto, Herbert, é que a partir dessa reforma eles estão mais interessados em conhecer, apesar do desconhecimento geral, mas estão mais interessados em conhecer. A princípio, pensando que deixaram de existir alguns direitos. E quando a gente começa a apresentar a real reforma, o que foi que aconteceu, eles realmente se preocupam agora com a questão da prevenção. É um passo muito importante e que a advocacia tem que estar atenta para isso. Falando em compliance, o senhor acredita que é importante que as empresas também criem, estabeleçam códigos de conduta e de ética de funcionários? Sim, inclusive uma das vertentes do compliance é fazer esse regimento das empresas, criar uma política de conformidade, que essa política esteja bem clara, escrita, acessível até para que ela possa ser cobrada, né? Então, eu gostaria que o senhor destacasse aí, já que estamos falando de compliance, como é que entra, qual o papel da advocacia consultiva e preventiva? Pronto. O advogado agora, ele tem que enveredar mais para a questão da prevenção. O que o empresário ele quer é uma segurança. Inclusive, a reforma trabalhista ela é toda nessa direção.
apesar de estar cá para nós tendo um efeito um pouco contrário por conta dessa própria insegurança gerada pelo legislativo, né? Mas a intenção principal é dar mais segurança jurídica aos empresários. E para isso, aos empresários e aos empregados também. A reforma trabalhista, apesar dessa visão maniqueísta de alguns colegas, advogados e juristas, de que ou é o bem ou é o mal, eu não vejo nesse ponto. Eu acho que tem um meio termo aí. Por exemplo, para o advogado houveram alterações processuais bastante relevantes. Mas voltando aqui à questão da prevenção. Surgiu, por exemplo, uma ferramenta muito interessante para a advocacia, e isso pode ter a ver com prevenção de demanda judicial, que é o acordo extrajudicial. Certo. Então, é um instituto muito relevante, muito importante e que a advocacia tem que saber trabalhar com isso. Como é que acontece hoje em dia? Como é que pode acontecer hoje em dia? Surge uma demanda trabalhista e eu posso, enquanto advogado do reclamante, entrar em contato com a empresa, enquanto advogada e o advogado dela, e nós fazermos uma composição e submeter isso apenas à homologação da justiça. Isso é uma prevenção trabalhista? Pode ser uma prevenção trabalhista. É o meio alternativo de solução de conflitos. Uma prevenção trabalhista, mas uma prevenção de conflito judicial, certo? É um meio de prevenção de conflito judicial. O compliance, ele trabalha antes disso, na verdade. Ele faz uma política para que o empregado e o empregador, eles ajam em conformidade a evitar, inclusive, passivos trabalhistas. Futuro surgimento de passivos trabalhistas. Exatamente. Doutor Franco, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, Hervelt, esse tema de compliance trabalhista realmente vai estar bastante na mídia esses dias. A reforma trabalhista, no meu ponto de vista, ela não pode ser vista como o final da advocacia trabalhista, e sim como um motivo de reinvenção dessa advocacia. A atuação preventiva do advogado vai ser cada vez mais importante e fundamental para que a advocacia trabalhista se fortaleça e para que fortaleçam as relações de trabalho. O compliance trabalhista não é tirar direitos de trabalhadores, não é fazer uma interpretação apenas favorável para a empresa, mas criar uma cultura de um bom ambiente de trabalho, que a empresa, que os empregados fiquem naquela empresa porque são respeitados, porque tem um ambiente de trabalho sadio, e isso é esse o grande objetivo do compliance, que o nome da empresa seja forte. Excelente, obrigado. Ivelise Maia. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará finalizou a revisão biométrica nos municípios de Cedro, Aracoiaba, Mauriti, Lavras da Mangabeira, Paracuru, Pedra Branca, Madalena e Boa Viagem. De acordo com a coordenadora de administração do Cadastro Eleitoral, Lorena Moraes Belo, todos esses municípios atingiram percentuais superiores a 80% do eleitorado com biometria coletada, e o resultado dos processos revisionais já é passível de homologação pelo TRE. Para aqueles que perderam o prazo, a data limite nacional para a regularização do título de eleitor é até o dia 9 de maio, quando o cadastro de eleitores é fechado para a realização das eleições deste ano. Os documentos necessários são RG ou qualquer outro documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado e comprovante de alistamento militar para os homens que forem fazer o título pela primeira vez. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através dos extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado OAB Prev Ceará.
A Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Ceará promoverá na próxima terça-feira, 28, a partir das 14 horas, uma audiência pública para debater a situação de abandono e maus tratos envolvendo animais em Fortaleza. E para falar sobre esta iniciativa, bem como sobre outras ações da OAB Ceará em defesa dos animais, nós conversamos agora com a integrante da comissão, doutora Laura Xavier. Doutora Laura, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. O prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade de tratarmos de um assunto tão relevante, né? Com certeza. Doutora Laura, inicialmente eu gostaria que a senhora falasse aqui para os nossos telespectadores um pouco sobre a Lei dos Crimes Ambientais. Salvo engano, é a Lei 9.605. Isso. Essa lei, ela é uma lei completa, ela atende, ela consegue coibir os ataques aos maus tratos aos animais? Olha, eu diria que não é uma lei completa ainda, né? Nós estamos trabalhando, a intenção é que essa lei, hoje em dia a pena ela é muito branda. Nós temos aí o artigo 32, que é o artigo que prevê o crime de maus tratos, né? E ele prevê como pena a detenção de 1 ano, de 3 meses a 1 ano, né? Para o caso de maus tratos. E multa também? E a multa também, né, que até temos um decreto 6514 de 2008 que prevê multa de R$500 a R$3.000. A gente considera isso um pouco, muito brando ainda, Essa lei é de que ano? Ela é de 98, de 1998, né? E o que a lei enquadra como maus tratos, a senhora poderia explicar? É importante falar isso porque as pessoas às vezes têm a ideia de que maus tratos é só a questão de judiar do animal, né? E na verdade não é só isso. O próprio abandono, né, do animal é considerado maus tratos. Nós temos aí a falta de apoio médico, né, de apoio veterinário, a falta de vacinas, da própria alimentação. Então tem muito mais coisa além do próprio maltrato em si, exatamente. Doutora, a comissão vai realizar na próxima terça-feira, dia 28, uma grande audiência para debater esse tema aqui na capital. Isso. A senhora poderia falar um pouco sobre essa audiência e quais são as expectativas? Essa audiência é uma audiência pública, né? E ela é aberta para todos os interessados, a população, o cidadão que se interessa pelo tema, os protetores, né? Que a gente sabe que graças a Deus a gente tem, né, uma quantidade boa de protetores, mas que carecem muito de informação, carecem até da oportunidade de falar, né, de se expressar. E o intuito da audiência é justamente esse: a gente abrir um canal de comunicação, debater sobre o tema, né, saber entender qual a necessidade do protetor, qual a necessidade da população, né. E aí a gente vai contar a gente espera contar com a participação do Ministério Público, da Prefeitura, enfim, de todos que possam se interessar e que possam vir a tratar sobre o tema, né? Os casos de maus tratos, eles têm crescido nos últimos tempos? Principalmente contra cães e gatos? Infelizmente sim, né? Ainda é uma coisa que as pessoas não têm essa consciência do cuidado, né? E é importante ressaltar que o Estado, ele tem o dever de proteger, né? Isso é constitucional. E o cidadão, ele tem o dever de denunciar, né? Essa questão. Não é uma coisa que a gente pode deixar passar, é uma coisa que é dever do cidadão, né? Enquanto falar e mostrar o que está acontecendo, né? A senhora falou numa questão importante, a senhora falou na consciência, né? Ou conscientização. A senhora acha que falta educação por parte da população, não só da população, mas também dos órgãos que deveriam coibir esses maus tratos? Sim. Como eu disse, às vezes é muito pela falta da informação, né? Por isso que a comissão tem esse intuito de levar campanhas educativas, de fazer com que as pessoas
tomem conhecimento dessa questão dos maus tratos. E até com relação à própria polícia, a gente orienta no sentido de quando alguém vá fazer a denúncia, que já vá com o artigo 32 da lei. Porque eles se recusam a fazer um boletim? Às vezes se recusam, às vezes não tem o próprio conhecimento. Às vezes não tem conhecimento, não sabe onde enquadrar exatamente. Então, é uma coisa que tem que ser mais trabalhada, tem que ser mais estudada, mais divulgada. Doutora Laura, eu gostaria que a senhora falasse agora sobre algumas outras ações que foram desenvolvidas pela comissão ao longo desse ano. A exemplo de uma cartilha que foi lançada sobre cuidados com os animais. Eu gostaria que a senhora falasse sobre essa cartilha, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar a advogada Laura Xavier, membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Ceará. Doutora Laura, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre uma cartilha que a comissão lançou para alertar sobre os cuidados com os animais, não é verdade? Isso. A cartilha, essa aqui, ela é uma cartilha, né, a gente tem como tema Como Cuidar do Seu Melhor Amigo. Ela é uma cartilha bem didática, bem com informações fáceis, né, compreensíveis, e a gente fala da questão dos maus tratos, a gente traz a questão, exemplos de maus tratos, nós temos aqui o artigo de lei, né, que menciona os maus tratos. Temos até aqui no final uma espécie de modelo de denúncia, para facilitar a pessoa, né, orientar a pessoa no sentido de quando ela for denunciar, para ela seguir mais ou menos o roteirinho. E essa cartilha foi criada na intenção de a gente levar isso para a população. A comissão pretende fazer palestras em escolas e nas comunidades, para as pessoas terem acesso a essas informações e utilizar essa cartilha da melhor forma possível, no sentido de cuidar e proteger os animais. Um esforço no sentido de realmente conscientizar o cidadão. Exatamente, né? Isso. Uma outra iniciativa da comissão diz respeito a um evento de adoção que foi realizado no início desse mês. Sim. Como é que foi? Foi um sucesso o evento? Foi o nosso primeiro evento de adoção, né? Nós fizemos em parceria com duas ONGs, que foi a Arca de Noé e a Vira-Latas, né? Tivemos muitas adoções. O evento aconteceu na Praça dos Estressados, na Beira-Mar, foi num sábado à tarde. E a intenção da comissão é que esse seja o primeiro de muitos, né? A gente tem essa ideia de levar isso adiante, de fazer vários outros eventos para que esses animais possam conseguir um lar, né? Um outro interessante evento realizado pela comissão foi um passeio ciclístico, não foi? No mês passado, no mês de outubro. Isso. O objetivo era arrecadar alimentos para doar a abrigos que cuidam de animais em Fortaleza? Nós fizemos um passeio ali na Praça Luiza Távora, num domingo pela manhã, e com o intuito de arrecadar alimentos para abrigos. Esses alimentos foram doados, né, para o abrigo São Lázaro, e para o outro abrigo, se eu não me engano, foi o Arca de Noé também. E também a ideia é que sejam feitos outros eventos nesse sentido. O evento foi um sucesso, tivemos participação de boa parte da comissão, além de outros advogados e a população, e a intenção é que aconteçam outros deste também. Dentro desse esforço da comissão de levar a informação, levar o conhecimento para o cidadão, como a comissão tem agido, tem interagido com o interior do estado, com os demais municípios? A comissão ela é estadual, né? Certo. Mas nós temos advogados que atuam diretamente nos municípios. Alguns advogados que são de municípios, como o Camusim, como São Benedito, que atuam diretamente e que fazem chegar essas informações que a gente trata aqui na comissão até a população. Então, a gente tem o intuito de chegar, não ficar só em Fortaleza, mas chegar no estado e no interior, porque a gente sabe que o interior é muito carente
dessas informações, né? Por meio das prefeituras também, a comissão tem buscado firmar parcerias? A comissão, ela oficiou todas as prefeituras dos municípios de Fortaleza, na intenção de realizarmos palestras nas escolas, nas comunidades, levando a questão da educação ambiental no que diz respeito à proteção e o bem-estar animal. Doutora Laura, os advogados que estejam nos assistindo e caso tenham interesse em participar de forma mais ativa da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, como devem proceder? Nós temos uma página no Facebook, né, a página CDDA OAB Ceará, que é a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, a OAB Ceará, que não é só para os advogados, né? Toda a população pode... Que tiver interesse que tiver interesse, a gente tem, compartilha lá de todas as informações da comissão, e os advogados podem acessar também o site da OAB, se quiserem participar da comissão, a comissão está de portas abertas. A comissão se reúne com que frequência? Uma vez por mês. Uma vez por mês. A reunião para definir as estratégias? Isso, ordinária, ou uma vez por mês, excepcionalmente, quando há necessidade, a gente se reúne mais de uma vez. E quais são os planos futuros da comissão? Quais são os projetos futuros? Dentre os projetos estão essas palestras nas escolas, que a gente tem a intenção da campanha educativa mesmo, né? O nosso foco maior é na campanha educativa. E realizar outros eventos como esse, de adoção e de arrecadar alimentos, tudo em prol do bem-estar animal, né? Doutora Laura, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença. Eu que agradeço. E abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu queria agradecer a presença, eu queria dizer que é uma oportunidade excelente, principalmente na questão do direito animal, que infelizmente ainda é muito pouco divulgado, é muito pouco conhecido, às vezes até um pouco deixado de lado, né, digamos assim, e que a gente sabe que tem tido cada vez mais importância, cada vez mais relevância na sociedade, né? Não só na questão das zoonoses, mas principalmente na questão do bem-estar, do cuidado com o animal, que é dever de todos. Obrigado. Obrigada. Ivelise Maia. Desde o dia 5 de março, as unidades do VaptVup do Estado terão disponíveis o agendamento eletrônico pela internet para emissão de primeira e segunda via do documento de identidade. O procedimento é feito pela internet e está disponível para as unidades de Fortaleza, no Antônio Bezerra e Messejana, e do interior, Sobral e Juazeiro do Norte. Vamos agora conferir as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Justiça do Ceará, inscrições até 6 de abril. Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, inscrições até 8 de março. Ministério Público do Espírito Santo, inscrições até 2 de abril. Polícia Civil do Espírito Santo, inscrições até 15 de maio. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inscrições até 20 de março. A gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, no Instagram e assista todos os nossos programas no canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.